Se o Brasil, hoje, tem grandes bandeiras contra o autoritarismo, entre essas bandeiras, tem alguém que foi formado pelo IBCCRIM, não tenha dúvida disso. Eu cheguei ao IBCCRIM junto praticamente com a sua fundação. Na época, o Carlos Vico, me lembro o Belisário Santos Júnior, a Silvia Steiner, eu, tinha mais gente conhecida, cada um representando uma entidade, participávamos do Conselho Penitenciário. E no Conselho Penitenciário, aqueles bate-papos entre nós, que éramos amigos, eu acho que foi o Carlos Vico que falou para mim, olha, o desembargador Alberto Silva Franco vai reunir as pessoas para discutirem sobre uma entidade que, na verdade, nasceu por causa do 111, lá do Carandiru, né? A ideia deles. Ou seja, eu não tenho nada a ver com a ideia era do Alberto e de outras pessoas que estavam... Acho que todos... Tinha muito desembargador, muitos juízes e tal. E aí, eu acho que foi o Carlos Vico que falou para mim, vamos lá e tal, etc e tal, vamos lá. No dia mesmo que reuniu, eu não pude estar, eu tinha alguma coisa, eu tinha alguma audiência, alguma coisa. Mas eu estava já participando e acho que uma semana depois eu comecei a participar das reuniões, que eram ali na Tabatinguera, né? No mesmo prédio que hoje tem a Pamages e tal. Era uma sala do Luiz Flávio. Ou seja, eu só não tive no dia da fundação da entidade, mas eu estava junto praticamente, não estava fisicamente, mas estava participando do movimento e logo em seguida comecei a trabalhar junto, porque ali a gente começou a elaborar o boletim, né? O Carlos Vico, principalmente, organizava o boletim. Então tinha o trabalho de leitura, de selecionamento do que enviavam para nós, e eu participava disso também. Depois, aí eu fui convidado a participar, primeiro como conselheiro do Conselho Fiscal e tal, depois participei de vários cargos da diretoria. O que eu mais me lembro era o diretor de cursos, porque como diretor de curso, a gente começou a angariar associado para o IBCCRIM. Então, mandava a gente nas escolas, fazer palestra. E eu me lembro que, na época, só hoje eu vejo cada professor que ia dar aula, era o Carlos Vico, era o Luiz Flávio Gomes, era o Alberto Silva Franco, enfim, o Adalto, né? O Adalto ia. Ranulfo Freire, né? A verdade é que a ideia do IBCCRIM surgiu do Alberto, com certeza, mas também do Ranulfo Melo Freire, do Adalto Schwannes, esse pessoal mesmo que teve a ideia. E eles é que começaram a atrair nós, que éramos mais jovens na época, você imagina, para desenvolver isso. Nessas reuniões, todos eles participavam da elaboração do boletim e fazer cursos, organizar cursos. E aí surgiu a ideia do primeiro seminário internacional, não é? Porque o Alberto estava já em contato com o professor Figueiredo Dias, não é? Nós começamos a entrar em contato com a Universidade de Coimbra, e aí começamos a organizar o seminário. O seminário foi um sucesso desde o primeiro seminário. A gente trazia gente, traz até hoje, né? Pessoas estudiosos, principalmente alunos do Brasil todo, né? Gente interessada em fazer mestrado, fazer doutorado. Aí depois surgiu a ideia da biblioteca. Com o tempo nós começamos a pensar em um local maior, porque a sala do Luiz Flávio era pequena, né? A minha gestão, ela se baseou, eu estava me lembrando ontem, tentando recapitular alguma coisa, ela baseou em duas frentes.
Uma frente era a reformar este prédio aqui, porque quando nós compramos era muito antigo, né? Aí o Vico até indicou um arquiteto, que era de Bragança, não vou me lembrar o nome dele. Nós começamos pelo segundo andar, fizemos uma espécie de um auditóriozinho de um lado e o café do outro. Acho que até hoje é assim, né? Então nós fizemos o segundo andar, depois nós pensamos na estrutura do prédio, aí veio o bombeiro e começou a exigir várias coisas, porque o prédio era muito antigo, ele não tinha recurso nenhum desses para conseguir um alvará da prefeitura. Aí, para a gente conseguir tudo isso, nós tivemos que chamar pessoas especializadas, tivemos que mexer na escada, nas portas, tem que ter porta antifogo, teve que fazer uma reforma praticamente no prédio todo. Aí a gente ia conseguindo um dinheirinho, ia comprando salas e reformando as salas. Mas principalmente aqui, a biblioteca. Era importantíssimo que a gente abrisse a biblioteca. Por quê? Porque com essa ideia da gente fazer cursos para angariar sócios, a gente começou a angariar principalmente estudantes que precisavam de uma biblioteca, que não tinha uma biblioteca para a pessoa fazer uma tese moderna de mestrado, de doutorado, do que fosse. Nós não tínhamos, pelo menos no estado de São Paulo. E eu me lembro que quando o Alberto organizou essa biblioteca, porque praticamente foi ele que montou a biblioteca toda, ela foi considerada a melhor da América do Sul, na época, principalmente em matéria de revistas. Ela tinha revistas, tem ainda, né? Revistas internacionais importantíssimas. E eu me lembro que quando a gente viajava, a primeira preocupação do Alberto era que a gente trouxesse livro, né? Uma vez eu estava em Barcelona, não sabia nem aonde procurar livro, tive que levantar a cidade inteira, sair perguntando para trazer livros que o Alberto tinha pedido. A gente sempre fazia essas coisas. Com o tempo, claro que a estrutura foi ficando melhor, mas era meio amadora, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, conforme eu estava dizendo, a minha presidência baseou-se principalmente em duas frentes. Uma frente política, eu tinha uma diretoria extremamente política, era o Maurício de vice, tinha a Maria Tereza Rocha de Assis Moura, tinha alguns juízes, assim, mas juízes políticos que desenvolveram uma frente política para o IBCCRIM, no sentido de começar a discutir princípios constitucionais, etc. e tal. E do outro lado, a reforma do prédio, conforme eu tinha dito. Com essa frente política, a gente começou a fazer cursos no Brasil todo. Eu, outro dia, ainda estava conversando com o Alberto Silva Franco, ele e eu, graças ao IBCCRIM, viajamos o Brasil todo. Eu me lembro que a gente fez cursos, por exemplo, no Amapá, em Macapá. Nós ficamos num hotel lá no meio da floresta, muito interessante. E a gente levava sempre um funcionário do IBCCRIM para ficar na porta, para que as pessoas, depois das palestras, pudessem se associar ao IBCCRIM. Isso aumentou muito o número de associados do IBCCRIM. Mas eu estou falando para vocês o Brasil todo, era o Brasil todo mesmo. Nós viajamos, Alberto e eu viajamos praticamente o Brasil todo, desde lá do Amapá até Rio Grande do Sul. Eu me lembro que nós fizemos uma palestra uma vez, o tempo estava curto, eu tive que reduzir até a minha fala para o Roberto falar, naquele teatro central de Gramado, onde fazem ali o Festival do Cinema. Aquilo estava lotado, 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 lotado. E tinha um horário certo para as palestras. Eu tive que improvisar, diminuir a minha, emendar com a dele. Mas a verdade é que a gente isso tudo traz muita saudade, né? A gente se emociona um pouco até. E fazia tudo isso com o dinheiro da gente, por incrível que pareça. Quando a entidade que pretendia levar o IBCCRIM pudesse pagar, tudo bem, eles pagavam. Mas quando não, a gente fazia com o dinheiro da gente. Não gastava, o IBCCRIM não gastava um tostão em nada, salvo mandar o funcionário nos lugares principais que a gente entendia que era necessário. Aí sim o IBCCRIM bancava o funcionário. Mas fora daí, não. Com isso, nós aumentamos muito o número de associados.
Eu me lembro que uma das vezes nós chegamos a quase 5 mil associados pagantes. Eu não sei quanto tem hoje, mas para a época era bastante mesmo. O Seminário Internacional, uma vez, chegou a ter mais de 1.000 inscritos. A gente teve que dividir, inclusive foi a primeira vez que colocamos telões. As pessoas podiam se inscrever também para assistir pelo telão na sala do lado onde estava tendo a palestra. E funcionou, funcionou. O IBCCRIM ficou com isso conhecido não só nacionalmente, como internacionalmente, porque nós começamos a ter relacionamento não só com o pessoal de Coimbra, como da Alemanha, da Itália, da Espanha, e isso da África até. Vídeo Mia Couto, né, que fala de IBCCRIM até hoje, veio fazer palestra, abrindo um seminário internacional. Enfim, Argentina, Uruguai. Há algumas entidades, um exemplo, o partido político, que você pode concordar com a maioria das ideias, mas sempre tem uma ou outra que você não concorda. O IBCCRIM não existe isso. O IBCCRIM só tem tese do bem. Você não vê o IBCCRIM nunca ter uma tese discutível, não é? E para quem é constitucionalista, para quem respeita os direitos humanos, os direitos fundamentais, o artigo 5º da nossa Constituição, você tem no IBCCRIM a maior bandeira do Brasil, sem dúvida nenhuma. Não há nenhuma entidade que tenha o privilégio de defender a democracia como o IBCCRIM defende. Então, desde o primeiro dia, o que me empolgou muito era o respeito aos princípios constitucionais que o Alberto e as pessoas faziam questão de colocar como bandeira do IBCCRIM. Isso é mantido até hoje, né? Eu me lembro que na minha época de presidente, nós tivemos um problema sério com o Ministério Público, porque o Ministério Público queria fazer investigação criminal, né? E nós dizíamos o seguinte, que nós até poderíamos aceitar a investigação do Ministério Público, desde que eles alterassem a Constituição, porque a Constituição, eu acho que até hoje, salvo emendas que o Supremo fez, claro que eles fizeram uma adaptação, mas se você pegar a Constituição da época, não tinha nenhuma norma que pudesse sequer ser relacionada à possibilidade ou à independência do Ministério Público fazer investigação criminal. E poder prender, poder soltar, essas coisas todas que o Ministério Público pretendia, né? Eu me lembro que uma vez eu fui na TV Cultura, no Roda Viva, para discutir sobre essa independência do Ministério Público, e uma das coisas que eu coloquei era o seguinte: estava previsto num regimento interno do Ministério Público algemar a pessoa. Desde quando o Ministério Público pode algemar as pessoas? Que isso? Eles estavam querendo imitar os Estados Unidos, mas então pega a Constituição dos Estados Unidos, não a nossa. E o Ministério Público sempre foi uma instituição muito forte, muito respeitada, e eu respeito, e tal, mas eu respeito mais a Constituição. Então nós tivemos uma briga seríssima com isso. No fim, o Supremo acabou tendo uma interpretação diferente, houve algumas adaptações de norma para que o Ministério Público pudesse investigar. Eu até acho que em algumas situações, realmente, o Ministério Público tem uma estrutura bem feita para investigar, mas eu só acho que, acima de tudo, da Constituição, você tem que respeitar a Constituição. Com isso, nós tivemos um problema com o Ministério Público. Muita gente do Ministério Público, que era sócio do IBCCRIM, deixou de ser. Mas por que deixou de ser? Porque levou para o campo da bandeira da instituição, e não da bandeira da Constituição. E o IBCCRIM tem isso. Eu tenho um orgulho imenso do IBCCRIM, porque ele, desde o primeiro dia, sempre respeitou a Constituição e sempre colocou a Constituição como a bandeira maior das bandeiras que o IBCCRIM possa levantar, ou possa lutar por elas, dos princípios. E, então, sabe, se existe uma instituição que você se orgulha sobre esse aspecto, não tenha dúvida nenhuma que, se existe essa instituição é a IBCCRIM. Claro, porque os primeiros, né, Alberto, Ranulfo, sempre nos ensinaram isso.
Acima de tudo está a Constituição, acima de qualquer coisa está a Constituição, acima de qualquer interesse institucional ou não, ou pessoal, é a Constituição, não adianta. Se a Constituição permite, o IBCCRIM concorda. Se a Constituição não permite, o IBCCRIM está contra. Pode ser quem for, pode ser o Ministério Público, pode ser quem queira. Isso eu sempre tive muito orgulho, né? Por isso também a gente teve grandes opositores ao IBCCRIM, porque o IBCCRIM incomoda. O IBCCRIM incomoda. Aonde o IBCCRIM vai é para preservar a Constituição, para preservar os princípios humanos, tá certo? Então eu acho que eu me orgulho muito dessa luta humanística do IBCCRIM, mas não só humanística, essa luta democrática, né? Pelos princípios que sustentam o Estado de Direito. Isso o IBCCRIM não cede, nunca cedeu e espero que nunca faça qualquer tipo de concessão. O crime organizado, ele, claro, existe no mundo todo, né? É um privilégio do Brasil ter o crime organizado. Mas o problema principal do crime organizado no Brasil, e eu estou falando primeiro, vamos falar dessas organizações PCC, Comando Vermelho, e etc, e etc. Primeiro dessas, depois a gente fala das outras. Desde o início, o IBCCRIM denunciou isso. O IBCCRIM discutiu muito na época, a Secretaria de Assuntos Penitenciários, parece que chamava assim. A gente chegou a ter reuniões com o secretário falando sobre isso, conversando sobre isso, dizendo o maltrato que os presos recebiam, na verdade, era um motivo para que surgissem essas organizações internas aos presídios. Nós cansamos de falar isso. Inclusive que na época eu me lembro que tinha o RDD, né? Regime diferenciado, né? Para algumas pessoas, e isso também não estava previsto em lei. Foi o Estado de São Paulo que inventou isso. Foi o secretário de Assuntos Penitenciários do Estado de São Paulo que inventou esse regime diferenciado, que a pessoa não podia tomar sol, não podia isso, não podia aquilo. Nada justifica você passar por cima da Constituição. Nada justifica você não tratar um ser humano como um ser humano. Ele pode ter praticado um crime e o Código prevê qual é a penalidade dele. Não é mais que aquilo. Tá certo? Não pode ser mais que aquilo. E também a mesma coisa, o IBCCRIM se pôs à frente desse negócio de regime diferenciado e nós batalhamos, até que o governo do Estado de São Paulo conseguiu uma norma federal que começou a criar e adotar o regime diferenciado. Mas enquanto ele pretendeu aplicar isso no Estado de São Paulo, nós sempre denunciamos. E nós entendíamos na época que esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de comportamento acima da lei, é que era a motivação para criar essas organizações criminosas que hoje a gente está vendo que dominam aí o sistema penitenciário brasileiro. Tá certo? Hoje você ouve falar que há até atividades comerciais de lavagem de dinheiro dessas organizações aí na rua. A verdade é o seguinte, o sistema penitenciário brasileiro tem que ser reformado desde há muito tempo. Desde há muito tempo. Mas ele só pode ser reformado se também houver uma reforma do Código Penal. O Código Penal, e o IBCCRIM sempre lutou contra isso também, o Código Penal virou um código punitivista. Então, na verdade, os deputados pretendem angariar voto aumentando pena. E todo mundo sabe que isso não resolve. Você ter a pena é a última ratio, ou seja, para usar, desculpa a expressão, mas ela é o último recurso que o Estado deve utilizar. Primeiro você tem que combater as causas, que são sociais, que são políticas, que são ambientais. Isso que você tem que resolver. E o Código Penal serve para quê? O Código Penal é um complemento de uma política social. Ele tem que ser o último recurso a ser utilizado. Então, a pessoa está vendendo maconha aí na esquina, a polícia prende como traficante porque ele tem, sei lá, quantos cigarros no bolso. Tá bom.
é um pequeno traficante, ele recebe uma pena, agora tem esses benefícios, etc e tal, porque o sistema penitenciário impôs, não tinha mais lugar, não tinha mais vaga. Aí inventaram esse negócio de diminuição da pena. Mas, na verdade, você tem crimes gravíssimos e você tem crimes leves e crimes pequenos. Isso aí qualquer justiça restaurativa resolve. Não precisa do Código Penal com todo esse senso punitivo sobre o cidadão para jogá-lo num sistema penitenciário que não cabe mais ninguém e ele passar a ser um soldado dessas organizações criminosas. Isso nós estamos falando aqui dentro. Fora as organizações criminosas que agora vêm num sistema econômico internacional que não se tem controle sobre isso. Tá certo? Isso aí está precisando de regulamentação urgente. Mas, na verdade, como regulamentar? Por quê? Em primeiro lugar, há uma dificuldade muito grande por causa da agilidade com que se mexe no mercado internacional. Tá certo? Em segundo lugar, evidentemente, há uma má vontade de regulamentar isso, porque os grandes capitalistas estão ganhando muito dinheiro com isso. Por que surgiu o direito penal do inimigo? Se a gente puder definir em 2 frases. Surgiu o direito penal do inimigo por causa desse direito penal demagógico, que é colocar todas as pessoas que não servem ao Estado na cadeia. Ou seja, o Estado não dá escola. Por exemplo, no Brasil atualmente, nós temos uma carência de educação imensa. O Estado não dá educação, as pessoas vão crescer e vão fazer o quê? Se não praticar crime. Ou crime com violência ou crime sem violência, mas elas vão praticar crime porque elas não têm recurso intelectual para sobreviver. Aí ela pratica crime, ela não serve para o Estado. Aí o direito penal do inimigo fala, isso aí é inimigo do Estado. É simples você formar inimigos do Estado dessa forma. Aí você pega o inimigo do Estado e joga na cadeia. Agora, o que acontece? O IBCCRIM sempre denunciou isso aí. O problema do direito penal é ele ser complemento de uma política social. Vou repetir o que eu já falei antes. Não existe direito penal para solucionar problemas sociais. O direito penal ele não soluciona problemas sociais. Na verdade, ele é, vou repetir, o último recurso. Então, por que surgiu o direito penal do inimigo? Porque é fácil. O Estado cria o inimigo e o Estado isola o inimigo quando ele não interessa mais. Enquanto ele estiver interessando, ele fica solto. A hora que ele não interessar mais, você o coloca na cadeia como se ele fosse culpado dele mesmo. Mas, na verdade, foi o Estado que não deu recurso para... Uns são melhores que o outro. Aí alguém pode dizer, não, o fulano de tal entrou numa escola do Estado, eu morava na favela, aí ele cresceu dentro da escola, se formou e hoje é engenheiro, sei lá do quê. Tá bom, mas ele é exceção, é por isso que ele está sendo citado. Ele não é a regra de produção de um cidadão feita pelo Estado. E aí aquele que não reza a cartilha da classe dominante, para usar uma expressão meio antiga, mas que é verdadeira, ele vai preso. Esse é o direito penal do inimigo. Foi daí que surgiu o direito penal do inimigo. É fácil você fazer isso. Isso é fácil, mas não é humano. Isso é fácil, mas não é democrático. Isso é fácil, mas não compõe a bandeira do IBCCRIM. Por isso que eu tenho um grande orgulho do IBCCRIM. O IBCCRIM ele tem 30 anos, 30 anos de uma coerência incrível. 30 anos de defesa de uma bandeira que é a mesma do início até o fim. Isso representa que ele está errado ou isso representa que ele sempre teve certo? A meu juízo, representa que ele sempre teve certo, porque ele sempre defendeu esses princípios de direitos humanos, esses princípios de respeito à cidadania. Esse é o segredo do IBCCRIM. E vai durar a vida inteira, porque o Brasil precisa de mais IBCCRIM. Tá certo? Eu vou te dar uma ideia do que o IBCCRIM representa em matéria civilizatória.
Também essas pessoas que eu citei no começo, Ranulfo Melo Freire, Alberto Silva Franco, etc., tiveram a ideia do SIC. O que é o SIC? É uma ideia, sabe, quando a ideia é muito genial, ela é simples, né? Depois que o ovo fica em pé, também fica simples. Centro de Integração da Cidadania. Tinha um juiz de direito, tinha um promotor, tinha um delegado, tinha assistente social e tinha os líderes da região. Eles organizavam a política de cada bairro. O juiz não prendia, o promotor não acusava, e o delegado também não prendia, e o investigador também não prendia. O que eles faziam, então, se não justiça restaurativa? Era a prática da justiça restaurativa. Eu me lembro que uma vez eu fui, eu acho que foi lá em Itaquera, o SIC tinha as paredes limpas, tudo pintado, tudo novinho. Do lado tinha uma escola pública, estava toda pichada. Isso para mim representou o quê? Que a sociedade respeitava o SIC, mais do que respeitava a escola. Pô, e o juiz de lá, eu fui fazer uma visita, eu, o Alberto, e ele contou, coisa interessante aconteceu ontem. Eu digo, o que foi? Ele disse o seguinte, olha, antes de ontem chegou aqui um cidadão e disse assim, na frente do SIC tinha tem ainda, né? Lá onde era o SIC tem ainda um conjunto habitacional. E estava relativamente novo o conjunto habitacional. E aí ele disse assim, veio um cidadão aqui e falou, olha, eu sou o síndico do prédio aí da frente. O senhor é o síndico? Sou. Mas ninguém me obedece. Eu peço para pagarem para condomínio, etc e tal, e o cara diz que não tem dinheiro, o outro, agora não, mais tarde. E eu não consigo organizar o prédio. Claro, você imagina um prédio popular daquele que tenha que organizar, não é fácil. Aí ele diz assim, você não consegue organizar? Não. Então, vamos chamar as pessoas lá para a gente resolver isso aí. O investigador foi lá e intimou algumas pessoas para ir, principalmente aqueles que o síndico, entre aspas, deu o nome, dizendo, esse não paga, esse não ajuda, esse só atrapalha, etc. Tal. Chamou todo mundo para uma reunião na frente do juiz e do promotor. Aí diz o juiz, como é que esse cara vai ser síndico de um condomínio que não existe? Aí diz o juiz, me diga uma coisa, ele é o síndico do prédio ou alguém tem alguma coisa contra? Todo mundo concordou que ele era o síndico do prédio. Ele falou, está nomeado síndico do prédio. Resolveu. Esse ponto já ultrapassei. Está constando da ata da audiência que o fulano de tal é síndico do prédio. Bom, aí foi. Você está devendo um mês, o outro está devendo 2 meses, você não fez isso, você não fez aquilo. Bom, um era eletricista, o outro era encanador, tá certo? O outro trabalhava no lixo da prefeitura, etc. Cada um ficou responsável por uma parte do prédio. A parte elétrica, o cara cuidava, um cuidava. A parte de encanamento do prédio, se tivesse problema, o outro ia cuidar. E com isso eles não pagavam aquilo que eles não podiam pagar. O que é isso na justiça restaurativa? E quem inventou isso? O IBCCRIM. Foi o IBCCRIM que inventou isso. Naquele jardim Santa Ângela, né? Do lado do Morumbi, também a mesma coisa. A comunidade estava preocupada porque tinha muito aviãozinho, esse negócio de tráfico de droga. E qual era o grande problema? Deve ser um problema até hoje. O avião, ou seja, o garoto da casa, com 15, 16 anos, ele ganhava mais que o pai, que trabalhava honestamente na fábrica, desde manhã até a tarde. Então ele estava virando o chefe da família, porque que ganhava mais, ele que cobria as despesas da mãe. Mas com isso, o que estava acontecendo? A comunidade inteira está ficando dependente dos traficantes de droga. E tinha um dos líderes da região que era chefe de capoeira, assim, um professor de capoeira, não sei como é que chama. Então ele, através da capoeira, começou todo sábado e domingo a dar aula lá e trazer essa garotada para dentro do SIC.
um trabalho de assistente social, com esse negócio todo, visitava as famílias, etc. Tal. Ele me deu um número absurdo que ele conseguiu tirar do tráfico e trazer para dentro do próprio SIC, e com isso resolvia não só o problema da família, como resolvia, pelo menos parte, do problema educacional, das pessoas estudarem, criarem uma profissão, e resolvia principalmente o problema interno da casa dessas pessoas. E quem inventou isso senão o SIC, senão o IBCCRIM? Agora, o SIC lá do Jardim Ângela era completamente diferente do Jardim de Itaquera, eles não funcionavam da mesma forma. Por quê? Porque quem definia a política da região eram os líderes da região junto com o juiz, com o delegado, etc. Eles reuniam e decidiam onde é que eles deveriam trabalhar, de que forma eles deveriam trabalhar. E a comunidade participava daquilo. Por isso, o SIC não era pichado e a escola do lado era pichada. Depois, com a mudança da política do Estado, principalmente da Secretaria da Segurança, uma vez eu fui aqui em Hermelino Matarazzo, num SIC, e tinha uma cela dentro. Acabou o SIC. SIC com cela dentro não existe. O SIC era justiça restaurativa, era a prática de justiça restaurativa. Isso aí é que... Então, eu vou insistir na mesma coisa. Qualquer coisa que o IBCCRIM faça, você tem orgulho daquilo. Esse SIC, eu tenho, até hoje, eu tenho um orgulho imenso daquilo. Agora que todo mundo volta a falar em justiça restaurativa, né? Por que não trazer de volta essas ideias dos SICs ou dos SICs, só que, claro, mais modernizada. Talvez nem precise de um juiz de direito, de um promotor, mas você tem líderes de comunidade que podem se organizar e fazer uma justiça restaurativa. Aí você leva um juiz lá uma vez cada 15 dias e ele resolve quando tem que resolver. Não no sentido de punir, não, nunca no sentido de punir, porque para punir nós já estamos cheios aí, mas no sentido de realmente trazer a sociedade para dentro dos problemas do Estado. A sociedade resolveu os problemas do Estado. Inverte isso. Não é o Estado que vai colocar panos quentes nos problemas do cidadão, e se ele não corresponder do jeito que o Estado manda, aplica o direito penal do inimigo dele. Não é isso. É ele que tem que mostrar as dificuldades que ele tem e o Estado tentar solucionar. Isso é a justiça restaurativa. E isso é o SIC. E isso foi o IBCCRIM que criou. O IBCCRIM era tão respeitado, e é ainda, né, claro, mas na época ele era politicamente tão respeitado que era importante que a gente aproveitasse isso e também ajudasse o Poder Judiciário a ter pessoas voltadas para os princípios que o IBCCRIM pregava. Então, nós tivemos várias pessoas, algumas pessoas que foram não só para tribunais de justiça estaduais, né? O próprio Carlos Vico, eu, tá certo? Mas há pessoas também que foram para o STJ, que a Maria Tereza, que agora vai ser presidente do STJ, para o orgulho de todos nós. E nasceu aqui dentro do IBCCRIM. Nós tivemos o Peluso, que chegou à presidência também do Supremo Tribunal Federal. Foram campanhas iniciadas desde o IBCCRIM até chegar ao Supremo e ao STJ. As pessoas às vezes falam, o IBCCRIM ajudou ou fez campanha para o Peluso virar ministro do Supremo Tribunal Federal. É difícil imaginar com detalhes o que é preciso ser feito para uma pessoa chegar, além dos méritos pessoais que ela tem que ter, óbvio, né? Para ela chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Peluso uma vez tinha se candidatado ao STJ e ele acabou cedendo a vaga dele para um colega que ele entendeu que estava melhor e tal.
e depois para o STJ. E era o Lula que estava na presidência pela primeira vez, né? Várias pessoas se engajaram nessa campanha para que o Lula pudesse saber e ver quem era o Peluso, no caso, né, que a gente estava fazendo campanha. E eu me lembro que na última hora nós conseguimos, estava muita dúvida entre o Peluso, eu não me lembro quem era a outra pessoa, que o Lula não sabia se indicava um, indicava o outro, ele tinha acabado de chegar à presidência, tinha meses de presidente. Nós fomos falar com o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era cardeal de São Paulo. Então, mas quando você falava do IBCCRIM, até o Dom Paulo tinha o maior respeito pelo IBCCRIM, principalmente o Dom Paulo. Dom Paulo era outra bandeira de direitos humanos. Era uma pessoa que enfrentou toda essa ditadura militar que alguns que não têm a menor ideia do que tenha sido isso ainda pregam hoje, né? O Dom Paulo foi uma das pessoas mais corajosas que eu conheci na vida. Teve uma certa época que o Fleury colocou um carro na porta da casa dele para ameaçá-lo. Ele não estava nem aí com o Fleury, nem com ninguém. Se ele achava que era uma bandeira a ser defendida, enfrentava a tudo e a todos. Então, ele mandou uma carta para o Lula, e essa carta foi decisiva. Mas por que ele mandou a carta para o Lula? Ele mandou a carta para o Lula porque as pessoas que pediram para ele mereciam o respeito dele. E quem eram essas pessoas? Era o IBCCRIM. Era o IBCCRIM. Ele respeitava profundamente o IBCCRIM. Olha, eu vou dizer para vocês que ele também fez um pedido assim, escrito, pequenininho, para o Mário Covas, para o Dr. Belisário dos Santos Júnior ser secretário de Justiça. Ele saiu da onde? Do IBCCRIM. A Maria Tereza foi mais ou menos na mesma época do Peluso, um pouco depois. Eu me lembro que várias vezes Alberto e eu era o presidente do IBCCRIM, nós fomos a Brasília conversar com o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça. Na época do Peluso também era o Márcio Tomás Bastos, e o Márcio Tomás Bastos também ajudou muito, mas porque era o IBCCRIM, tá certo? Eu me lembro que Alberto e eu fomos várias vezes a Brasília, tudo com dinheiro da gente. Não tinha um tostão de IBCCRIM, não tinha nada. A gente acreditava e acredita nas bandeiras do IBCCRIM e punha dinheiro pessoal em cima disso, tá certo? E nós nos reunimos com o Márcio Tomás Bastos várias vezes. Ele até gostava, a gente ia lá, tomava café, trocava ideia. Ele também dizia das dificuldades, porque não é porque ele era ministro da Justiça que ele podia indicar quem ele quisesse. Às vezes ele indicava um e o Zé Dirceu indicava outro, tá certo? E aí, sabe, o Lula ficava entre o Zé Dirceu, o ministro da Justiça dele, sei lá quem, e a gente trocava ideia. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com o Márcio Tomás Bastos lá no Ministério da Justiça, e ele estava falando para mim que ele estava com muita dificuldade, porque na época tinha vários deputados querendo restabelecer a pena de morte. Você imagina. Como se a pena de morte resolvesse alguma coisa. Restabelecer não, colocar a discussão sobre pena de morte no Brasil. Eu falei para ele, olha, você sabe o que eu acho, Márcio? Eu acho o seguinte, o sistema de progressão de pena, naquela época era diferente do que é agora. Agora há uma diferença para primário, para reincidente e tal. Naquela época todo mundo cumpria 1/6 da pena. Me parece que era assim, já faz tempo, mas 1/6 da pena e já progredia e tal. Falei, eu acho que o sistema de progressão de pena, Márcio, estava eu e o Alberto Silva Franco, ele está muito benevolente, porque a pessoa cumpre 1/6, já está na rua. Então a vítima vê isso, se revolta, o vizinho vê isso, se revolta. E tem um projeto de lei aí, por sinal, também por inspiração do Alberto Silva Franco, que era 1/3 para primário, como é agora, né? E metade para reincidente. Tem umas diferenças. Então. Mas naquele tempo era só isso. Mudava para 1/3 ou
metade. Ele falou para mim, eu sei que tem isso. E eu também concordo com você. Só que, se a gente fizer isso, você arruma vaga no sistema penitenciário para a gente colocar todo mundo lá dentro, porque em vez de sair com um sexto, ele vai sair com um terço. Em vez de sair com um terço, ele vai sair com metade. Ou seja, ele vai ficar muito mais tempo no presídio. E cadê vaga? Nós não temos vaga. Então, sabe, é muito complexo esse negócio. É difícil. Por isso que eu acho, o problema do Brasil está no uso do direito penal demagógico. Tá? No uso do direito penal como direito penal do inimigo. É por isso que não tem vaga no presídio, porque o presídio tem que ter vaga para casos especiais, especiais, especiais. A política tem que ser você combater a causa, que eu voto a vaca fria. Causa é problema social, problema econômico, problema até ambiental. O mundo acadêmico brasileiro não seria o que é hoje sem o IBCCRIM. O IBCCRIM formou, eu diria para você, direta ou indiretamente, ele formou 99,9% dos professores humanistas que estão na academia no Estado brasileiro, desde Belém do Pará até o Rio Grande do Sul. Você não pega em uma universidade um professor que tenha respeito pela Constituição, respeito pelos direitos humanos, respeito pelos direitos da cidadania, que ele não tenha direto ou indiretamente sofrido influência do IBCCRIM. Desafio você a me apontar alguém que diga, não, eu sou tudo isso, mas eu nunca me preocupei com o IBCCRIM, isso não existe. Até pela biblioteca que o IBCCRIM tem, porque todos eles foram formados também pela biblioteca do IBCCRIM. Tá certo? Quer dizer, eu me lembro que várias pessoas viajavam de estados longínquos para virem nessa sala aqui do lado estudar. E às vezes estavam estudando, passava o Alberto Silva Franco do lado e a pessoa ficava que nem estátua. Aquilo parecia que tinha aparecido Jesus Cristo do lado da pessoa. A pessoa estava estudando o que o Alberto tinha acabado de escrever. Isso é o IBCCRIM. Então, ele é formador de toda a parte acadêmica brasileira. Você não tenha dúvida, pode ir na escola que você quiser. Agora, por exemplo, eu tenho muito orgulho até de dizer isso, o Maurício Zanoide acabou de defender a tese dele de livre docência. Formado aonde? No IBCCRIM. Tá certo? A cabeça dele é formada aonde? Aqui, ó, na sala do lado. Então, sobre esse aspecto, você não tenha dúvida que a influência do IBCCRIM é direta. É direta. Você pode ter uma ou outra pessoa que possa ter sofrido uma influência longínqua do IBCCRIM, mas sofreu. Sofreu. Olha, no plano internacional, quantas pessoas saíram do IBCCRIM para fazer pós-graduação em Coimbra? Quantos mestres e doutores nós não temos no Brasil hoje, porque o IBCCRIM os orientou e os ajudou a fazerem mestrado e doutorado em Coimbra, em Salamanca também. Salamanca também. Alguns de Coimbra foram para a Alemanha. Tudo isso é formação direta ou indiretamente por parte do IBCCRIM. E isso tem muito a ver com o seminário. O que tem o seminário? O seminário traz professores, até hoje, de nível internacional, do mundo todo. Nós já trouxemos gente da Europa toda, da América do Sul praticamente toda, para falar no IBCCRIM, para quem quiser ouvir. São 800, às vezes 1.000 pessoas, 1.200 pessoas nós já tivemos uma vez para ouvir aquele professor, assim como nós estamos conversando, falar sobre um direito penal avançadíssimo, um direito penal, como diz a molecada, da hora, né?
E eu não só organizei, bom, como presidente, sim, 2 seminários internacionais, mas eu organizei muito mais, porque eu fui diretor do departamento de curso. Depois, com a minha experiência como diretor do departamento do curso, para montar os outros seminários, eu sempre ajudava. Então, eu participei de uns 4, 5 seminários internacionais. Me lembro que às vezes a gente chegava às 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, ali no Maxud, no começo. Primeiro foi na USP, depois nós fomos para o Maxud. No Maxud você não enxergava a luz do sol. Eu entrava lá às 7 da manhã e era o último a sair às 9 da noite para organizar aquele mundo que estava lá dentro, 800 pessoas, com várias salas. De manhã eram 2 palestras grandes e à tarde várias salas onde várias pessoas falavam e discutiam temas do momento, não é? Isso fez com que o IBCCRIM também angariasse muito sócio e o IBCCRIM, acima de tudo, produzisse muito academicamente, porque nós tínhamos também um prêmio para estudantes ou recém-formados que fizessem, apresentar suas teses e tal. Essas monografias incentivaram muitas pessoas. Então, o IBCCRIM, com toda a modéstia, eu sou eu sou uma gota d'água nesse oceano, formou muita gente no Brasil. 30 anos do IBCCRIM, você começa a pensar, né? Falando, meu Deus do céu, como o IBCCRIM é grande, como o IBCCRIM é importante. Como o IBCCRIM é formador de um Brasil mais humano, né? Mas eu acho o seguinte, no decorrer desses 30 anos, não sei qual é a causa, nem quero saber, o IBCCRIM acabou sendo representado por muitos advogados, poucos juízes e quase nenhum promotor. Porque isso ocorreu durante os 30 anos. Houve alguma coisa aí, e isso não é responsabilidade de um, de outro ou de outro. Eu fico com muito medo que o IBCCRIM vire uma bandeira de advogados. O IBCCRIM não é isso, não é para isso. O IBCCRIM está acima disso. O IBCCRIM é para representar aqueles que entendem que o direito penal é um direito mínimo e que ele, acima de tudo, tem que ajudar uma formação de uma sociedade mais justa e mais humana. E isso implica em você trazer todas as pessoas que acreditam nisso para dentro do IBCCRIM. É preciso trazer mais juízes para dentro do IBCCRIM, é preciso trazer mais promotores para dentro do IBCCRIM, para que ele não se torne uma bandeira única. Esse é o grande risco atual que eu acho do IBCCRIM. Eu, quando olho o IBCCRIM, eu tenho um orgulho, então eu acho que, sabe, o IBCCRIM é o máximo para mim. Mas se eu pudesse dar algum conselho, alguma orientação de uma pessoa que está olhando de fora, eu diria isso. Acrescentem as pessoas boas e de bem que já estão na diretoria, acrescentem novas visões de juízes, de promotores, de procuradores, para que ele se diversifique mais. Ele está pouco diversificado. Essa é a única coisa que eu colocaria para a gestão atual. Eu acho que isso, com isso eu estaria contribuindo muito com esse olhar de fora para dentro, sabe? Alguém escreveu o seguinte, que o grupo que prega o respeito às prerrogativas, prega respeito às prerrogativas no foro privilegiado. Essa frase, para mim, me marcou tanto, porque, sabe, as prerrogativas, elas têm que ser vertical. Você tem que pregar uma bandeira vertical, e não horizontal, só Supremo, só STJ. É aí que ele falava em foro privilegiado. Prerrogativa para quem? Respeito ético para quem? Para aqueles que estão lá em cima, ou para o povo, ou para o cidadão, num sentido vertical. Tá certo? Então, quando você fala em direitos humanos, a bandeira do IBCCRIM é uma bandeira vertical, ela não é uma bandeira horizontal.
quando você faz uma campanha de classe, eu fico com medo que ela vire uma bandeira horizontal. Não sei se estou sabendo me explicar. Vira uma bandeira de privilegiados. O IBCCRIM não é isso. O IBCCRIM tem que fazer as coisas verticalmente. Verticalmente. Qualquer bandeira que você defenda sob o aspecto de Constituição ou sob o aspecto de direitos humanos, de direitos de cidadania, principalmente de direitos de cidadania, você tem que fazer com que essa bandeira tenha uma visão vertical do sistema judiciário e não horizontal. Esse é o risco. Quando você não tem uma diversidade, você corre o risco de estar defendendo princípios verticalizados. Eles são válidos, mas eles têm que cair até aqui embaixo, até a execução da pena. Desde o Supremo até a execução da pena ou vice-versa. Esse é o conselho, se eu pudesse dar.